Graça e paz, amados. Amados, eu senti no coração de dar um spoiler da palavra de Deus sobre que a Igreja Católica, como sempre, né, tem que ter um dedo da Igreja Católica sobre o Corpus Christi, que é celebrado em todo o Brasil e significa o corpo de Cristo. Bom, eu vou tentar fazer um spoiler porque não tem tempo de explicar muitas coisas por causa do tempo realmente, né, da hora, mas vamos lá. O que significa quando iniciou? Deixa eu falar para vocês. Século XIII, o Papa chamado Papa Urbano, aliás já é errado, porque a palavra Papa significa pai, né? E o próprio Jesus diz que só há um pai, né? Mas como sempre, como eu já disse, a Igreja Católica sempre tem que ter um dedo, né, nesse misticismo, né, e nesses achismos que eles não deixam ninguém pesquisar para não descobrir a verdade. Então, voltando à fita aí, século XIII, Papa Urbano IV, né, recebeu um segredo de uma freira da época chamada Juliana, e ela disse para ele que ela teve um sonho onde Cristo ordenava a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o que nós também chamamos de substanciação, ou seja, a comer o corpo dele, tá bom? Ela teve esse sonho revelado, onde Cristo falava que era necessário, né, um culto na Igreja Católica, onde comessem o corpo dele. Aí fizeram a hóstia, né? A tal da hóstia, que quem sabe e que já passou pela Igreja Católica sabe o que acontece, né? Então, por volta, não parou aí não, tá? Por volta do ano de 1864, ocorreu um suposto milagre chamado milagre de Bolsena, ou seja, onde um sacerdote, né, mais uma vez da Igreja Católica, ele disse que na hora da missa, ao partir a hóstia, saiu sangue a ponto de molhar a orla sacerdotal. Ou seja, na verdade nós sabemos que tudo isso foi um engodo. Ele pode ter colocado até vinho dentro daquela hóstia através de uma injeção, e quando ele partiu na frente de todos, molhou a orla. E ele disse que isso era mais uma comprovação do que aquela freira Juliana tinha falado. E aí é o suficiente para as pessoas que apenas querem ver shows, né? Mas não querem ver a essência de quem faz o milagre, que é o Espírito Santo. Mas qualquer coisa que fizer para eles valem a pena, se renderam a isso. E desde esse tempo, a Igreja Católica, ela faz 60 dias após a Páscoa o que chamamos de Corpus Christi, ou seja, corpo de Cristo, né? Então, para o católico, ele está comendo a mão, o pé é o corpo mesmo, literal, e bebendo o sangue de forma literal. Então, você vê que ali o Senhor é representado através do sangue dele, né? Mas o sangue na real mesmo. Eles acreditam que é o sangue, ou seja, um canibalismo, como eu já falei, que nós chamamos também de substanciação. Agora vem comigo para Hebreus, capítulo 9, versículo 25, onde diz assim, preste bem comigo, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que Jesus, né, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, ou seja, uma única vez, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma só vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui a palavra diz que ele morreu apenas uma vez, e não como a Igreja Católica faz, né? Todo ano, 60 dias após a Páscoa, vamos fazer a Eucaristia, ou seja, comer o corpo de Cristo. O sangue dele está aqui, tá? E nós vamos ver mais à frente um pouquinho desse diferencial. Então não existe, ou seja, a Igreja Católica acredita no canibalismo, é o corpo mesmo, tá? É o corpo mesmo. Eles mastigam aquilo como o corpo mesmo de Jesus. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Glórias a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 19. A gente vai ver que na verdade isso é apenas um memorial onde o próprio Jesus Cristo determinou. E o que é memorial? É trazer a lembrança e não mastigar alguma coisa imaginando ser a carne de alguém. E olha o que ele diz aqui em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19. E Jesus, tendo tomado o pão e havendo dado graças, né,
Olha só, o próprio Jesus, tá? Ele disse o seguinte, ó: isto é o meu corpo oferecido por vós. Veja só, ele não estava morto, ele não apareceu em sonhos, ele deu uma determinação memorial. Olha o que ele diz aqui, ó, tá? Fazer isto em memória de mim, em memória pelo que ele fez na cruz, em memória por aquele sacrifício de Jesus, tá bom? E ele tomou o cálice também dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Portanto, que caia por terra toda a falácia do inimigo, querer como sempre, né? E a Igreja Católica é o número 1, né? Porque ela não dá nem liberdade das pessoas pesquisarem se isso realmente é verdade. Só para vocês terem uma ideia, todos os padres e freiras, quando morrem, eles até colocam cera por cima, para que nada seja examinado, para tirar qualquer tipo de manipulação que eles mesmos fazem, né? Então, por exemplo, eles querem colocar alguém como santo, bota 2 muletas lá, fala que houve milagre e todo mundo vai atrás. Mas o maior milagre é uma nova vida em Cristo. O maior milagre é nós crermos que Ele ressuscitou. O maior milagre é crer que Ele morreu uma vez só. Não precisa estar morrendo todas as vezes, basta uma vez, e o seu sangue, este sim nos purifica de todo pecado. E o maior milagre é entendermos que nós não precisamos mastigar nada imaginando ser a carne de Jesus, mas entender que Ele vive em nós. Já não vivemos mais nós, porque já estamos crucificados pela fé em Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então que nós podemos cair, passe este rápido spoiler de Corpus Christi para quem você puder, claro, respeitando aqueles que têm opiniões contrárias. Amém? Então você pode ver que toda essa época o padre passeia pela rua, todo mundo com cara de triste. Se o Deus deles está morto para eles comerem pedaço de pé, de mão e tudo, o nosso ressuscitou para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Graça e paz. Família linda. Pescadores de almas. Glórias a Deus.